Quando você tem aquela vontade de adotar um filho ou de construir uma família mesmo, você ter o seu próprio filho, não adotar também, você tem que interpretar algumas coisas antes de se programar. Por exemplo, o que o filho vai me custar? Ou o que o filho ele vai impactar no cotidiano de um casal que mora sozinho? O filme A Avaliação, que foi para o Festival de Toronto em 2024 e foi lançado agora em maio de 2025 lá no stream, ele é um filme pra lá de controverso, um filme que ele traz inúmeros debates, é um filme de um futuro distópico, é um filme praticamente pós-apocalíptico, onde você tem uma casinha, onde você tem um casal de classe média alta, classe alta, e você não tem nada, praticamente nada do mundo afora, pelo menos um casal querendo adotar uma criança, ou então ter um filho mesmo, gerado por eles próprios, e o governo não permitindo, e o Estado controlando. O Estado determinando qual vai ser o futuro ali, se o casal vai poder realizar o grande sonho. Então, esse filme aqui, A Avaliação, interpretado e magnificamente interpretado por Elizabeth Olsen, pra quem não se lembra, aí a Wanda, né, dos Vingadores, lá a Wanda. A Elizabeth Olsen, uma atriz assim que tá, eu não diria que tá crescendo, né, porque também é sacanagem com a história dela, mas assim, impecável, e a Alice Vikander também, que é outra que está totalmente impecável também. Essa aí sempre esteve, né? Não é surpresa nenhuma. Tem também o Himesh Patel, que também é um ator que vai muito bem nesse filme, principalmente, só que ele não tá ele está no núcleo centralzaço do filme, mas a atuação dele, ela fica totalmente secundária quando as duas atrizes dão um banho de interpretação, um dramalhão, elas colocam ali atuação no mais alto nível mesmo, real da coisa, e aí nós vamos discutir aqui agora todas as complexidades desse filme. O filme ele é controverso, o filme ele gera debate, o filme ele tem mensagens totalmente sombrias, absolutamente controversas, e vale muito a pena trocarmos essa ideia aqui hoje, beleza? Então, você está no Cinema com Juba. Olha nos meus olhos aqui um pouquinho, um segundinho aqui. Você, primeiramente, muito obrigado por tudo. Você já chega nesse like aí, então, pra esse aqui pra esse novo filme aqui da avaliação, e também se inscreva aqui no canal, né? Vem comigo, faça parte dessa família que só cresce. Somos em quase 1000 já, não queria falar não, hein? Não queria me gabar não, mas somos quase 1000 aqui já, valeu, obrigado de verdade. Meus amigos, olha só, vamos começar por um tópico que é essa terceirização da responsabilidade ou da decisão da adoção ou da prática da natalidade de ter um filho, né? Ali no filme da avaliação, um controle de natalidade totalmente presente, não demonstrando muito do porquê que tem esse controle de natalidade. A Terra está cheia de gente a ponto de ter que ter um controle do governo? Não é o caso. É um futuro distópico de uma Terra que você tem uma divisão clara, onde um lugar não é habitável, um lugar não é para morar, e esse novo lugar que nós vimos em 500 milhões de filmes, como, por exemplo, o Elysium, acho que é o Elysium que você vê, vamos viver ali em cima, vamos viver lá em cima, aqui não dá mais. Tem vários ensaios aí de Hollywood, vários ensaios de série também, que eles colocam o ser humano se transferindo da Terra, porque na Terra não dá mais, ela ficou inabitável. Acho que até também no Matrix, né, que eles vão pra Zion, na Terra não dá mais, então tem que ter um outro lugar. E este outro lugar, ele é totalmente sombrio, vazio, sabe, despedaçado pela lógica. Você tem uma atuação tanto da Elizabeth Olsen como do Himesh Patel, você tem ali a tristeza deles, de duas pessoas, duas figuras que venceram na vida financeiramente falando. Eles vivem numa casa assim que, poxa, é um ambiente sombrio, né? Ela é futurista, ela tem ali a tecnologia a seu dispor, tem espaço, você vê que eles são pessoas prósperas, que venceram financeiramente na vida, só que a casa, o ambiente é totalmente sombrio, um mar assim horroroso, um mar de ondas, um mar que não dá pra nadar uma pessoa normal, até dá, uma ilha horrorosa, sabe, um ambiente todo avermelhado, que
parece que você tá em Marte. E isso é proposital, é pra te causar um desconforto. E essas pessoas estão querendo ali adotar uma criança. Ou então gerar a própria criança que eles não têm a autorização. E aí vem o personagem da Alicia Vikander entrar dentro da casa deles, fazer ali aquele desconforto. Pra quem já assistiu o filme, um desconforto total, um desconforto cansativo, você fica enojado com aquela presença dentro da sua casa, parecendo um espírito maligno ali que veio pra assombrar a casa. É o personagem da avaliadora, a Alicia Vikander, e o que ela disser é lei. Eu vou decidir e o que eu decidir aqui é total, é final, não vai ter discussão mais, é definitivo. Se eu disser, vocês não podem ter filhos, acabou, não vai ter filho mais. Então essa primeira questão da terceirização, ela fica clara pra gente no primeiro... Não é no primeiro ato do filme, nos primeiros minutos do filme, pequenos, poucos minutos, já fica claro pra gente o quanto o governo manda ali, o quanto isso é nocivo, o quanto isso é preocupante, né? Peraí, então quer dizer que se eu acordar um dia com um pouco de mau humor, se eu acordar um dia e derrubar um copo, quebrar um copo lavando louça, então essa pessoa que não me conhece, vai ficar comigo uma semana, ela pode decidir se eu vou ter filhos ou não, sabe? Muito grotesco, muito ditador, sabe? Muito opressor, é tudo de ruim que pode acontecer nessa questão dessa terceirização da avaliação. Se você imaginar como que é hoje para você adotar um filho, você tem sim que provar pro Estado que você tá apto. Agora, se você quiser ter um filho na sua casa, né, gerando de maneira natural, não precisa de autorização. Então, tem aí já uma diferença muito grandiosa nessa prática de ter o filho ou não. Muito difícil, inclusive, de digerir essa história. O personagem da Alicia Vikander, ele é muito bem desenhado. É muito bem desenhado mesmo. A princípio, falta muito de explicação. Você chega a ponto de achar que ela é um ciborgue ali, um robô que está agindo de maneira robótica, computadorizada, mas não é, né? Tem explicação, está muito bem amarradinho. Até aqui, tô indo mais ou menos sem spoiler. Certo? Então esse drama de ter o filho, ele fica muito claro pra gente, né? Agora, quando você pensa naquela guerra psicológica que entrou dentro da casa, pra quem gosta de um bom reality show, né? Antigamente, quando o Big Brother dava pra assistir, né? Você tem aí vários, esse casamento às cegas agora, que é um experimento, né? A pessoa vai casar em um mês, você tem que ver como é que ela funciona, e tem um período ali que a máscara não caiu, mas é depois de um tempo que a máscara cai já. Então todo tipo de reality show que é inteligente, que ele realmente passa a ser um experimento social, eu acho muito válido. Legal ver o comportamento humano em confinamento, ver o comportamento humano em casos extremos de fome, como tinha no Limite, ou você tem agora no Largados e Pelados. Você tem um monte de comportamento humano que eles são experimentais ali, e muitos humanos, eles caem na mesma armadilha e param, né, durante o mesmo período. Um comportamento humano muito parecido com muitos. Agora, quando você vai neste filme aqui e ter a avaliadora dentro da sua casa te analisando 24 horas por dia, e quando eu falo 24 horas, eu estou trazendo para vocês aqui a realidade do filme. É a análise da Alicia Vikander, que é a avaliadora, durante o almoço, o jantar, o café da manhã, o sexo, o banho, e ela pede, inclusive, testes de genes, né? Ela pede ali um teste que ambos do casal precisam se masturbar ali e entregar para ela o material coletado. E para isso ela não dá a privacidade, porque supostamente alguns casais já fizeram falcatruas nos testes. Então você imagina ela olhando ali. Isso vai levando a gente pro filme naquele ambiente de caos, num ambiente sufocante. Você fica sufocado no filme. E isso é muito louco, né? De pensar, poxa, eles pegaram uma sala, um quarto e cozinha, colocaram um papel de parede avermelhado, colocaram uma luz avermelhada, nos trouxeram 3 atores e do nada você não consegue respirar no filme. Isso pra mim é uma obra de arte. Isso, não que o filme, já vou chegar se eu gostei demais do filme, se eu não gostei, mas 3 atores numa casa montadinha ali com pouco orçamento e você ter você ficar sufocado, você ficar sem respirar, eu achei muito bacana, muito válido. E aí você tem a guerra psicológica que entra quando o casal está
nesse momento de maior turbulência com a avaliadora. Neste momento em que o casal está mais sufocado com a avaliadora, os momentos que eles estão sozinhos, né? O Hamish Patel e a Elizabeth Olsen, eles têm umas conversas que são desesperadoras. Não, isso já vai acabar, por enquanto é tudo teste. Cada comportamento da Alicia Vikander é um teste, até o dia 2. No dia 2 é um teste pesado, mas agora ela é a criança. E aquilo ali, meus amigos, aquilo é cinema, aquilo é o nosso cotidiano. Pare pra pensar. Casais, amigos, familiares são convidados para um jantar na casa deste casal que quer adotar. E aí, quando chega esse casal, a Alicia Vikander, que é a avaliadora, ela passa a se comportar como filho, a filha do casal. E no momento que ela é a filha do casal, ela começa a ser mal criada. Então você tem visita em casa e você querendo ser o anfitrião de alto padrão, alta classe, tudo certinho, xícara pra isso, talher pra aquilo, seguindo a regra de etiqueta total, você tem uma criança mal criada no meio, fazendo malcriação, não podendo tomar uns safanões, não podendo entrar na peia, tomar uns tapinhas na bunda, porque ela também não é só criança, ela é avaliadora. E o que acontece na sociedade ultimamente que nós vivemos? Se você tiver que dar um tapinha na bunda do seu filho num shopping, porque ele está sendo totalmente mal criado, pedindo um pouco de educação, você já não pode, porque a sociedade já fala que não é assim que funciona. E aí aquele limite não é imposto como antigamente, e eu não estou aqui falando que eu sou a favor ou contra o tapinha na bunda. Estou dizendo que hoje, num shopping, num parque, você não pode dar o tapinha na bunda do seu filho porque a sociedade já não está aceitando mais. E quem não aceita muitas vezes é uma pessoa hipócrita que em casa dá o tapinha na bunda, mas na rua fala: como é assim? Onde já se viu um comportamento desse de um pai, de uma mãe que não consegue educar o seu filho na conversa e tal? Então isso é paradoxal. Isso aí é problemático, sim. Não adianta passar o pano. Eu tenho 2 filhos, um deles tem 2 meses, um deles tem 5 anos. É problemático. Você não quer nunca dar o tapinha, mas tem momentos que você não consegue simplesmente educar na conversa, ele tá pedindo um pouco de educação antiga. E aí é complicado, sim, isso é indiscutível. Mas muito bem feita, a personagem da Alicia Vikander de novo, da outra aula, a Elizabeth Olsen da outra aula também se transformando na mãe da Alicia Vikander, é tudo muito, muito maravilhoso mesmo. E aí, essa questão de como você criar o seu filho, ela é levantada, ela é questionada e ela é colocada sem uma solução. Isso também ficou interessante no filme. Você não tem a solução neste filme do que é o certo a fazer. E qualquer pessoa que esteja assistindo a este vídeo aqui e também que assistiu ao filme vai se colocar na mesma situação, sabendo que é um dilema que você precisa seguir e ir a todo momento para um lado, para o outro, e você nunca vai conseguir de fato superar, né? A questão de como educar o filho sem extrapolar alguns limites impostos por uma sociedade atual. No filme, esse futuro distópico que eu falei pra vocês, nós temos um mundo dividido entre um mundo inabitável e um mundo novo, habitável, porém controlado demais. E aqui entra uma nova questão, não só social, mas mental também, psicológica, muito profunda. Você imagina, agora vai com spoiler mesmo, tá? Você imagina aí que o personagem da Elizabeth Olsen, eu ia falar Elizabeth Moss, que é o personagem da Elizabeth Olsen, ela não aguenta, ela explode quando ela não pode adotar a filha, o filho, não ter também, eu falo adotar, mas é gerar também o filho de maneira natural, não pode mais ter o filho. Está proibido, determinado, decidido pelo Estado na pessoa da Alicia Vikander que ela não vai ter o filho. Então ela entra em parafusos. Ela quer ir visitar a mãe dela no mundo, que é a Terra que nós temos aqui hoje, que está inabitável, tem um gás tóxico, químicos no ar ali, e você não vai conseguir sobreviver. Ela, no conflito, ao visitar a Elizabeth Olsen, a Alicia Vikander, ela vai visitar e fala: por que eu não pude adotar meu filho? Por que eu não pude ter meu filho? O que acontece? A Alicia Vikander abre os motivos reais para ela, né? Que era um motivo que já estava decidido antes, previamente, que não poderia, que o governo, o Estado, ele é o grande vilão da história.
E aí entra a questão de você não querer mais viver naquele mundo. Um mundo bonito, um mundo próspero, um mundo onde ela é de classe alta, vive num casarão com o marido que ela gosta e tal. Só por não poder ter o filho, entra pra ela toda a história, né? De uma maneira completa, do quanto o Estado controlando, manipulando e sendo, eu ia falar um imperialismo, uma monarquia, uma coisa nociva, uma coisa ruim, onde o Estado ele não aparece praticamente, mas ele é, com poucas palavras, explicado. Com pouquíssimas palavras mostra que o Estado ele é canalha, ele é sujo, ele é repugnante, ele é nocivo, ele é autoritário, ele é tudo que pode ter de ruim, a ponto do personagem da Elizabeth Olsen optar pela morte. E isso aqui, ele chega a ser controverso. O que você prefere? Você prefere morrer do que viver de maneira controlada? Ou você prefere colocar um tapa-olho, viver numa realidade virtual, como o personagem do Amish Patel vai pro final do filme? Ele recria de maneira tecnológica, videogame, ele cria ali um filho pra ele, uma filha, e ele cria também o personagem da mulher dele, que é a Elizabeth Olsen, que foi embora pra morrer porque não aguentou mais as imposições do Estado. E isso aqui, meus amigos, isso aqui é discussão pra caramba. Você preferiria morrer do que ter o Estado controlando cada passo que você dá, não tendo nenhum tipo de liberdade, ou você prefere criar uma realidade virtual, que é muito do curso do que a humanidade tem tomado ultimamente, e viver fingindo que não está vendo essa realidade tão dura que nós vivemos aí com controles e controles e mais controles. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que você tenha gostado. Eu achei esse filme aí um filme bem legal, muito interessante. O debate que se gera depois dele, então, eu tô falando aqui sozinho, né, sem nenhuma colinha. Imagina se você pegar um grupo de debate para discutir esse filme, você passa horas, é assunto que não acaba mais. O filme se chama A Avaliação, está no Amazon Prime, lá no Prime. Eu gostei muito, sugiro que você assista, comente comigo, chega nesse like aí no vídeo para dar aquela imortalizada no vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Juba do Cinema com Juba. Um abraço, até a próxima, valeu!